Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análise de Gênesis, né? Não é bem uma análise, né? É mais uma leitura que eu faço às vezes com algum livro da Bíblia. A gente vai pincelando aquelas coisas que são interessantes, né? Não é que nem quando você pega um tema, você vê o termo da palavra, faz um esboço mais didático. Isso aqui seria só mais uma leitura, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui em Gênesis 27 fala assim: E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Bom, Esaú era o filho mais velho, né, de Isaque, e Jacó era o mais novo. Isso lembra um pouco, pessoal, aquela questão de Ismael e Isaque. Porque Ismael era o filho mais velho de Abraão. Mas na verdade quem foi abençoado foi Isaque, né? Ismael, por ser filho lá da Agar, tal, não sei o que, tem toda aquela história. Então no final quem agradou mais a Deus foi Isaque. Isaque era o filho legítimo dele. E essa história lembra um pouco isso, né? Porque Esaú que era o filho mais velho, Esaú que deveria ser abençoado, mas na verdade quem acaba sendo abençoado aqui na história é Jacó. Aí a gente começa a ver que algumas histórias bíblicas, elas seguem um certo padrão, vamos chamar de repeteco, né? Que vai seguindo um certo padrão bíblico. Inclusive, Esaú e Jacó lembram um pouco, assim, vagamente, Caim e Abel, né? Que eram dois irmãos, um era caçador, um agradou mais a Deus, o outro não, etc. Aqui diz assim no versículo 11, ó: Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso. O que eu acho um pouco atípico, né? Se eles fossem gêmeos, então eles seriam gêmeos não idênticos, né? Porque um é cabeludo e o outro é Tink. um é o Tony Ramos e o outro não. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Fora que um era mais ruivo e o outro não, né? Meio curioso isso. Aí nós temos aqui, claro, Jacó que pega a bênção de Esaú, né? Vou ler só um trechinho aqui para vocês. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Isso aqui eu achei curioso, né, pessoal? Porque se eles eram gêmeos, e Jacó gostava mais de Esaú, inclusive, por que as bênçãos não seriam igual para filhos gêmeos, né? Olha, eu vou abençoar os dois igualmente. Vocês dois vão gerar grandes povos, grandes nações. Vocês dois vão ser farto. Meio curioso, né? Que os dois eram gêmeos, mas um só era abençoado. É como se a bênção fosse uma poção mágica, né? Que só podia abençoar um, o outro não. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, ou seja, Jacó, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mostos tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Como quer dizer, eu não posso fazer mais nada. Eu já abençoei o teu irmão, que é meio curioso, né? Então, segundo dá a entender aqui o texto, ele só tinha uma bênção. Só que quando chega no outro capítulo, ele ainda abençoa Jacó de novo. Ó, você tem certeza, papai, que não tem nenhuma bênção mais para mim? Não tem, filho, não posso fazer mais nada. Aí chega no outro capítulo, Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse: Não tomes mulheres dentre as filhas de Canaã. E de novo no versículo 3 aqui, ó. É o 3, deixa eu ver. Não, 4. Ó, e te dê bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Aqui ele já está ciente de que é Jacó. Aqui ele não está sendo enganado. No capítulo 28, ele sabe que é Jacó, que ele manda chamar Jacó. E mesmo assim ele abençoa Jacó de novo. Aí não dá, né? Ó, o filho dele que fez foi enganado. Fez até lá o guisado lá para ele, lá uma carne saborosa lá para ele. Ele não tinha nenhuma bênção. Poxa, papai, você não tem nenhuma bênção, nada? Não sobrou nem um pouquinho? Não tem, filho, não tem. Acabou. Aí chega no capítulo seguinte, ele vai lá e abençoa Jacó de novo. Aliás, para que ele abençoou Jacó de novo se ele já tinha abençoado aqui no capítulo 27, né? Então não faz muito sentido isso. Aí a mãe dele fala para ele, para Jacó: Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Só não vai aprontar nada lá, Jacó. Você já aprontou bastante aqui nos capítulos anteriores. Mas aí quando chega lá ele apronta de novo com Labão também. Aí Jacó dorme, né? Ele tem um sonho de ver aquela escada, ver anjos subindo, ver anjos descendo, né? Aí quando ele acorda ele fala assim, ó: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Peraí, primeiro que ele teve um sonho.
Aí fica uma questão complexa aqui na Bíblia. Eu posso tomar um sonho como algo real? Porque ele sonhou que Deus estava naquele lugar, e quando ele acorda ele tem certeza que Deus estava naquele lugar. Mas não foi só um sonho? E se ele tivesse tido um pesadelo? Segundo, Deus não é onipresente, não está em todos os lugares? Então como é que ele não sabia que Deus estava ali? Porque a maioria das pessoas tem a concepção de que Deus é onipresente, que Deus está presente em todos os lugares. Tanto que aqui na Bíblia mesmo, Deus fala com esses personagens em qualquer lugar que eles estão. Então como que ele não sabia que Deus estava ali? A não ser que esse Deus não seja onipresente. Tá bom? E aí Jacó faz um voto. Um voto é que nem uma promessa, tá? Aí Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai. Bom, eu não sei para que ele fez um voto, né? Se ele foi abençoado já ali por Isaac 2 vezes. Mas enfim. O Senhor me será por Deus. Espera aí. Então para ele seguir a Deus, Deus tem que dar tudo isso aqui para ele de bênção? Mas ele já não seguia Deus? Ele já não foi abençoado em nome desse Deus aqui, ó? O Deus de Abraão, pelo pai dele aqui, ó. Ó. E te dê a bênção de Abraão aqui, ó. Ó, a mesma bênção que Deus deu a Abraão aqui, ó. Ele já não tinha sido abençoado em nome desse Deus? Então por que ele não seguia esse Deus? Por que ele se propõe a fazer um voto, que aí se, né, tem uma condicional aí, se Deus ajudasse ele, aí sim ele seguiria esse Deus. Ó, o Senhor me será por Deus. Meio estranho isso, né, pessoal? Porque se ele já foi abençoado 2 vezes em nome desse Deus, o mínimo que se espera é que ele seguisse esse Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso aqui os pastores usam muito, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Mas a quem interessar posta. Aqui o dízimo não é o mesmo dízimo de igrejas, tá, pessoal? Porque aqui ele fez um voto, ó, é um voto, tá? Não é uma obrigação como os pastores fazem por aí, dando a entender que o fiel tem que dar o dízimo para a igreja. Mas eu já tenho um vídeo sobre isso, então não vou me esticar muito nesse assunto, tá bom? Então tá aí, pessoal, mais um capítulozinho de Gênesis, depois a gente continua analisando um pouco mais. Quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.